Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais uma semana de aula. Hoje nós iremos ter uma temática nova, então fiquem atentos ao conteúdo. Lembrando que, assim que vocês assistirem, deem um joinha e comentem o nome de vocês para que eu possa saber quem de fato está assistindo às aulas para poder colocar na frequência, tá certo? Fiquem atentos, assistam o vídeo até o final e depois voltaremos aqui para mais uma conversa. Então, quando a gente começa a falar de variedade de seres vivos, a gente compreende que precisa primeiramente ter um cientista, um desses cientistas chamado de biólogo, que ele vai estudar as diferentes espécies, os diferentes reinos, as diferentes organizações. Então, hoje a gente vai classificar tudo isso em gêneros, em espécies. Hoje nós iremos ver a definição de cada um desses e também na aula de hoje nós iremos abordar todo o conceito de biodiversidade. Vale lembrar que quando a gente fala de biodiversidade, a gente quer dizer que é uma diversificação de espécies que está localizado em um determinado ambiente que a gente chama de biosfera. Mas o que de fato é uma espécie heterotrófica e uma espécie autotrófica. Então vamos agora observar essa imagem aqui. Bem, gente, para a gente compreender sobre seres autotróficos e heterotróficos, a gente faz a definição a seguinte. Os seres autotróficos são aqueles seres que eles vão produzir o seu próprio alimento, que é o caso das plantas, que é o caso das bactérias que estão presentes no enxofre, são as cianobactérias, as algas, diferentemente dos heterotróficos. Os heterotróficos eles precisam de outro ser para se alimentar, ou seja, são os casos dos herbívoros, dos carnívoros, são os casos dos onívoros, fungos e protozoários. Então essa é a definição que mais se enquadra para a gente classificar em seres autotróficos e seres heterotróficos. Mas o que de fato é uma classificação? Por que precisamos classificar? Em uma temática que a gente trabalha em ciências é a sistemática, a gente precisa justamente observar isso. A gente precisa adotar um critério, que é um modo que a gente vai ter um conjunto de características, que a gente chama de caracteres, onde esses caracteres eles irão dar simbologia, irão dar representatividade a um grupo, a um determinado grupo de espécies. Ou seja, toda classificação ela é feita com base em diferentes critérios, ou seja, seres vivos, eles possuem critérios utilizando-se e alterando-se ao longo do tempo. Então, com o passar do tempo, vai ocorrendo modificações, determinados indivíduos, eles passam a se modificar, a adotar características diferentes, que a gente chama de caracteres diferentes. Então, isso é um critério que deve ser levado muito em conta quando a gente fala sobre o processo de classificação e critérios de classificação de seres vivos. O biólogo Linneu, ele trouxe o sistema de classificação de seres vivos usando atualmente pelos meios baseados em estudos biológicos, ou seja, ele passou uma boa parte de sua vida estudando os seres vivos e observando as suas características e agrupando de acordo com as suas semelhanças. Então ele viu que a gente pode definir como uma espécie através de características de determinados seres vivos. Então, para Linneu, uma espécie é um determinado grupo de indivíduos, onde esse determinado grupo de indivíduos ele vai ser diferente de outro determinado grupo, ou seja, vai trazer caracteres diferentes que vão lhe tornar único, ou seja, um determinado grupo diferente do outro. Então, Linneu ele reuniu as espécies que tinham muita semelhança em um grupo maior chamado de gênero, ou seja, onça-pintada, leão, tigre, leopardo, eles pertencem ao mesmo gênero, que é o gênero Panthera. Da mesma forma, o cão doméstico, o coiote, são espécies diferentes, mas que pertencem ao mesmo gênero. Então, Linneu ele trouxe essa característica, onde ele quis dizer que gênero ele é quando tem algumas semelhanças comuns, formando um determinado grupo. Então, pessoal, essa foi a nossa temática. Semana que vem a gente dará continuidade. Então, como atividade de hoje, fiquem atentos à comanda que eu irei disponibilizar no grupo. Então, façam todas as atividades no caderno e me enviem, tá certo? Então, gente, como vocês viram o vídeo, no finalzinho tinha uma resolução de atividade. Então, vocês irão fazer a atividade e me enviar a foto até quinta-feira, sem falta. Depois que me enviarem a foto, na sexta-feira iremos fazer uma aula de revisão do conteúdo, tá certo? Estarei aguardando vocês. Fique com Deus e tchau, tchau.